Vai sair o cafezinho aqui agora do seu Nabi. Nabi, a dúvida dos fãs é por que você coloca água com gás e por que ela tem que estar gelada? Água com gás, ela não contém o cloro, certo? Sim. Gelado por quê? Porque o gás evapora mais rápido quando a água está gelada, ele evapora mais rápido. Ah. Você entendeu agora? Então você só toma café se a água for com gás. Exatamente. E gelada. E gelada. É isso aí, pessoal. Esse seria o motivo. E a carinho. E seu Nabi sempre faz da cachoeira, ó. E essa água tá gelada, ó. Segura! Eu só fui ver se tava gelada. Sai fora daqui, Eu só fui ver se... Calma! لا عم بسمك اخو شامدري você é arruma niuque عماك بقي لا Calma! ليه